Hoje nós iremos tratar de um assunto que está inserido em uma história que muitos estudiosos da Bíblia costumam denominar como um triângulo amoroso, onde Nabal é o homem mau, Davi é o homem justo e Abigail é a mulher formosa que fica viúva do homem mau, Nabal, e se torna depois esposa do homem justo, Davi. Mas será que é bem assim? O tema de hoje é recomeçando após a viuvez. E nós vamos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 40. Vindo os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te tomar por mulher. O que nós temos aqui, na realidade, é um entrevero, uma briga entre Davi e Nabal. Samuel acabara de morrer e Israel estava numa situação difícil. Nabal tinha muitos bens, Nabal é descendente de Caleb, e Davi então requer que Nabal reparta parte dos seus alimentos para ele e seus soldados, né? Davi nessa época não tinha sido ungido rei, ele era inclusive um homem fora da lei, né? Vivia em vários capangas, e então ele requer isso de Nabal, e Nabal nega de uma maneira muito mal educada, e isso chega ao conhecimento de Davi, e Davi então quer se vingar dele, e com violência. Então Abigail faz a paz, apazigua os ânimos de Davi, acalma a situação, e então Nabal depois acaba por morrer, e Davi toma Abigail como esposa. Então isso é o que está narrado no capítulo 25 de primeiro livro de Samuel, e vale a leitura toda. No entanto, não é bem assim que Jesus coloca as coisas, e nós precisamos olhar para o Evangelho, como sempre, a partir da ótica de Jesus. Jesus vai falar da viúva em alguns momentos. Por exemplo, no capítulo 25 de Mateus, no capítulo 23 de Mateus, no verso 14, ele vai falar: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, devorais as casas das viúvas sob desculpa de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigorosamente. Os fariseus usavam da religião, essa obra satânica, para entrar na casa das viúvas e roubar-lhes os bens. Depois, Jesus vai dizer em Lucas, em duas passagens muito conhecidas, né? No Evangelho de Lucas, ele vai colocar lá no capítulo 18 a passagem da mulher que ora constantemente a um juiz iníquo, né? Até que o juiz a atende, e Jesus fala o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que acontece aqui? A viúva, ela está pedindo a Deus para que ele faça justiça contra o adversário dela. E Deus então acaba por fazer justiça. Mas prestem atenção no final. Ele fala assim: quando for feita a justiça e o Filho do Homem
a terra, achará fé na terra. Ou seja, percebam como é sempre para Jesus, sempre o Filho do Homem, né? E depois nós temos também no capítulo 21 de Lucas a oferta da viúva pobre, que todos conhecem. Depois, quem vai tratar da viúva na realidade é Tiago. E Tiago vai dizer que a verdadeira... se alguém cuida de ser religioso, aqui, por favor, irmãos, cuidado com a tradução da Bíblia. Não é religioso aqui. E no verso 27 não é religião. Então eu vou ler e vou corrigir. Se alguém cuida de ser religioso, ou seja, se alguém cuida de ter uma vida cristã, mas não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A sua religião, leia-se, vida cristã, é vã. A religião, leia-se, a vida cristã, pura e imaculada para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então o que Tiago está dizendo aqui é assim: olha, o que importa na vida cristã é cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso se você fizer isso, você está dando uma demonstração de que você tem uma verdadeira vida cristã. Então, pegando lá a situação de Abigail, que se torna viúva de Nabal, e depois acaba se tornando a segunda esposa de Davi, e trazendo para a realidade de hoje, o que nós temos? Em primeiro lugar, irmãos, naquela época admitia-se e tolerava-se a poligamia, mas a situação hoje não é essa. O que nós devemos aprender com essa história é que está tudo errado. Nabal está errado, Davi está errado e Abigail também está errada. Hoje nós temos o Espírito Santo e nós precisamos usar do Espírito Santo e da oração para que nós possamos vencer eventual viuvez. Todos nós estamos sujeitos a ficar viúvos, mas devemos permanecer viúvos ou casar de novo? Quem é que vai dar essa resposta? É o Espírito Santo de Deus. Jesus foi bem claro dizendo que deixaria a nós o Consolador. O grande problema é que o homem não quer se submeter ao Santo Espírito de Deus. E toda vez que ele não se submete ao Santo Espírito de Deus, ele se submete a outro ídolo. Nós somos feitos para sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o propósito do Evangelho. Oração não muda circunstância, oração muda pessoas. Então nós precisamos estar sempre na presença do Espírito Santo para ter a imagem e semelhança de Cristo. Pois tem muita gente aí que tem a imagem e semelhança de fortuna, de carro, de casa, tudo aquilo que deseja, e que não é o que o Evangelho promete. Então, o que fazer depois da viuvez? Como recomeçar depois da viuvez? Orando ao Espírito Santo e esperando nele a resposta adequada para resolver o que será depois. O que a pessoa que se tornou viúva, ela vai fazer. Permanecer viúva, conhecer outra pessoa e prosseguir com a vida, seja sozinha ou com outra pessoa. Abigail, Davi e Nabal, ao contrário do que dizem muitos estudiosos da Bíblia, não são exemplo, neste caso, para ninguém. Jesus é o exemplo, o único exemplo, e será sempre o único exemplo para todos nós. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Tchau.